Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Boa noite, irmãos e irmãs. No ar, mais um programa aqui pela Rádio Toques de Aruanda, Raízes da Umbanda. Você que está sintonizando aí pela primeira vez, eu sou o Marco Facas, dirigente espiritual aí da Tenda de Caridade Pai João de Aruanda e do Caboclo 7 Pedreiras. Nós levamos esse programa ao ar aí toda terça-feira, a partir das 10 horas da noite até às 11 horas, né? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração, elevando o pensamento a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, aos senhores Exu, senhoras Pombagiras, a todas as linhas de trabalho, a fim de pedir a proteção e sustentação para a realização de mais um programa. Eu vos agradeço, muito obrigado e muito obrigado. Bom, irmãos, como é de praxe, nós vamos aí daqui a pouquinho iniciar mais um tema, né, de abertura para a gente trocar algumas ideias. E vou pedir licença aos irmãos que me mandaram mensagem durante a semana sugerindo alguns temas, mas nós vamos hoje falar de um tema específico, onde eu fiquei muito chocado durante essa semana através de um irmão que mandou um e-mail, né? Nós interagimos aí durante a semana e realmente me deixou muito triste o que ele me relatou no e-mail, e acho que vale a pena nós termos essa conversa, esse bate-papo hoje, que é para falar das senhoras Pombagiras, né? O que são, como atuam as senhoras Pombagiras, porque a discriminação é muito grande, e eu acho que vale a pena aí a gente dedicar uns 20 minutos aí para a gente estar falando da irradiação, né, da entidade Pombagira. E antes da gente começar esse tema, eu gostaria de estar colocando à disposição os nossos canais de atendimento para as respostas das perguntas que vão estar enviando. O nosso e-mail é centrodeumbanda@live.com, live é L-I-V-E. Nós temos duas páginas no Facebook. Uma é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, que é a página do nosso terreiro, e a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda. Então, você que ainda não conhece aí o nosso trabalho, se você está sintonizado aí pela primeira vez no nosso programa, dá uma passadinha nessas duas páginas, você vai ter as informações, você vai estar... E aí eu peço para que curta as duas páginas, né, para divulgar o nosso trabalho, enfim. Então, e também, depois desse bate-papo que a gente vai estar fazendo em relação às senhoras Pombagiras, nós vamos estar respondendo aí as perguntas que normalmente os nossos irmãos e irmãs enviam. E eu tenho ficaram duas perguntas da semana passada, e eu gostaria de estar levando pelo menos uma ao ar, para que eu possa dividir com os demais irmãos, porque refere-se a uma dúvida de um irmão, enfim, que teve em relação a parte das guias, né, das guias, que foi o tema da semana passada do nosso programa, tá certo? Então, nós vamos começar aí o nosso tema falando das senhoras Pombagiras.
o que se entende por pombagira, né? E fazer aí algumas reflexões a fim de ajudar principalmente aquele que está começando na Umbanda e, e ouve de tudo, né? De pombagira. Então, assim, o e-mail que nós trocamos, que originalizou eu tá falando, que me motivou a estar falando um pouco de pombagira, foi de um irmão que disse que foi a um terreiro de Umbanda e que uma pombagira, na consulta com ele, fez uma lavagem na coroa dele com vodka. A pombagira pediu para ele deitar, enfim, e lavou a coroa dele com vodka. E além disso, né, nessas trocas de e-mail, eu estou resumindo, tá, a conversa para que a gente ganhe tempo. E além disso, dessa lavagem na coroa com vodka, a pombagira ou o médium a médium da pombagira, enfim, se ofereceu para ir morar na casa desse irmão, e não foi uma vez não, foram umas 3 vezes. Então, gente, isso me deixou muito triste, porque a nomenclatura pombagira, né, a entidade pombagira, eu pergunto até onde as pessoas vão estar levando ou dizendo o que é efetivamente a energia pombagira, né? Então, irmãos e irmãs, se os guardiões Exus eles já são tão marginalizados, quem dirá as pombagiras, né? Muitas pessoas, eu diria a grande maioria, que se acham conhecedores, né, que são os donos da verdade, muitas vezes associam, né, a imagem pombagira, a entidade pombagira, como prostituta, né, como uma mulher da vida, ou até mesmo aquelas mulheres que gostam de se expor aos homens, né, e que são sedentas por sexo. Então, quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Que ela foi um ser humano encarnado e que na sua encarnação ela era de garota de programa, de prostituta, e que e no seu desencarne, em função dessas atitudes no mundo material, é que ela virou pombagira. Então, gente, essas distorções e esses preconceitos, sabe, para mim, são característicos das pessoas que elas não entendem. É aquela coisa do fio de telefone, né? Então a primeira pessoa ouve uma frase, por exemplo, eu fui na feira comprar beterraba, e passam-se por 30 pessoas e a última pessoa escuta que o carro capotou na estrada. Entendeu? Entende dessa maneira. Ou seja, nada a ver. Então, essa conversa ela já vai existe há muito tempo, se ouve bastante isso, e a ideia com esse programa, principalmente de quem está entrando na Umbanda, é de que não seja distorcido esse pensamento, né? A ideia é de explicar para vocês que as guardiãs pombagiras, elas não são a representação da sexualidade e nem da sensualidade. Mas qual o objetivo delas, né? O que elas fazem na Umbanda? Onde elas ativam? Eu posso dizer assim, muito simploriamente, para que todos entendam, que a ideia seria de frear, né, os desvios sexuais dos seres humanos. E elas direcionam para a construção da espiritualização. Entende? Evitando assim a destruição espiritual e material de cada ser. As guardiãs pombagiras, elas têm muitos conhecimentos, elas são grandes magas, elas têm o conhecimento das fraquezas humanas.
E assim como também os senhores Exus, elas são executoras da lei. Entendeu? Então, o que acontece, gente, no meu modo de ver, é que para tudo assim, tudo para que tudo no universo possa funcionar, a necessidade de polarização, ou seja, do polo da dualidade, né, do polo positivo e negativo, eles têm que se complementar e têm que se funcionar. E tem que funcionar. Então, o guardião Exu e a guardiã Pombagira, eles se polarizam. O guardião Exu é o fator da vitalidade, o fator da fertilidade e princípio da vida. E a guardiã Pombagira é o fator do desejo e estímulo. Do que adianta, eu pergunto para vocês, irmãos e irmãs, um sem o outro, né? O fator desejo não significa somente o desejo do sexo, irmãos, mas sim de tudo que se relaciona com a nossa vontade de se obter. Desde o desejo de, sei lá, comer uma maçã, de tomar um café, como também o desejo de se curar de um mal e também de se casar, de se tornar mãe, enfim, para que haja isso, para que haja a ação disso, é inevitável que se haja o desejo. Pombagira estimula o desejo para que você corra atrás das coisas. Então, se nós estamos desejando algo, consequentemente estaremos sendo irradiados pelo poder maior de Deus, né? Que é o seu desejo. Portanto, o desejo é fundamental em nossas vidas e sem ele seríamos totalmente apáticos em todos os sentidos. Então, irmãos e irmãs, eu queria deixar, se ficou complicado, eu não queria me estender muito, né? Mas o que eu queria falar resumidamente, os fatores vigor, fertilidade e princípio da vida estão voltados para Exu, para a entidade Exu, e desejo e estímulo para a entidade Pombagira. Eles se completam. Eles se polarizam. A guardiã Pombagira é um ser que desperta o desejo e o estímulo. Um exemplo que me veio na cabeça. Por exemplo, se você está evocando pela mãe Oxum, né? Onde Oxum irradie aquele amor incondicional para nossa gira, para o nosso terreiro, para nós mesmos pessoalmente. A mãe Oxum, ela irradia o amor. Entretanto, a Pombagira, a senhora Pombagira, a guardiã, ela estimula, ela desperta o desejo de você amar. Tá claro? Porque assim, é um complemento do outro. Então, volto a dizer, quando se fala em desejo, principalmente os irmãos que estão começando na Umbanda, não entendam o desejo como algo sexual, apenas o sexual. Entenda-se que Pombagira ativa dentro de nós a necessidade do querer, desse desejo. Tá certo? Então, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de finalizar a conversa de Pombagira, porque eu tenho realmente muitas perguntas aí para estar respondendo, e algumas coisas ainda da semana passada. Então, assim, se eu não me fiz entender muito claramente, eu peço aos irmãos e irmãs que me mandem as perguntas para a gente estar abordando melhor esse assunto e respondendo pontualmente aí algumas dúvidas. Falando mais uma vez, os nossos canais de comunicação é o nosso e-mail centrodeumbanda@live.com. Live é Live, né, que é o antigo Hotmail.
E nós temos 2 páginas no Facebook, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e a página do nosso programa, que é Programa Raízes da Umbanda. Então, qualquer uma dessas 3, nós estamos aqui ao vivo, são 10 horas e 15 minutos nessa terça-feira, e nós vamos já responder as perguntas, e assim, não precisa ser especificamente sobre Pombagira. Nós estamos aqui para responder qualquer tema relacionado a Umbanda, tá certo? Então, começando aí as nossas respostas, eu queria responder a um irmão que sempre acompanha o nosso trabalho e que semana passada realmente não deu para gente responder a pergunta. Nós havíamos falado na semana passada sobre as guias e que muitas das vezes existe a necessidade de estar dando um banho de amaci nas guias quando quando o guia entende que ela está sob uma energia negativa, né? Ou que, enfim, por algum motivo o guia ele pede esse banho de ervas nas guias. E o irmão perguntou, o irmão Fábio Silva, que sempre nos prestigia, ele manda assim: graça e paz, e as guias do povo de esquerda, como se fazer para descarregar? Pode descarregar com erva também? Olha, meu irmão, assim, isso vai depender do guia, né? Mesmo porque eu não acho que seja impossível o Exu utilizar as ervas para descarrego da guia dele, ou até mesmo só o marafo, enfim, ele faz o procedimento. Por quê? Porque existem as ervas específicas de Exu, né? Então, se você falar, por exemplo, numa ruda, numa guiné, são ervas que são manipuladas pelos senhores Exus e que muitas das vezes eles se utilizam dessas ervas, né, para estar fazendo os seus trabalhos. Então, volto a dizer, tudo vai depender do guia específico. Por quê? Ele vai saber como está a guia, que tipo de energia que está, o que precisa ser retirado, enfim. Então, meu irmão, não tenha a dúvida de que se o Exu precisar se utilizar de erva, ele vai pedir para estar fazendo o trabalho que ele tem que fazer, seja para descarregar a guia, seja para oferecer num trabalho, numa oferenda para Exu, enfim, ele vai pedir a erva que ele necessitar, tá certo? Eu agradeço, o Fábio, mais uma vez aí pela sua participação e espero ter respondido aí a sua pergunta, e se ficou alguma dúvida eu estou à disposição, tá certo? Lembrando que nessa próxima sexta-feira, antes de dar andamento aí às nossas perguntas, na próxima sexta-feira nós teremos a nossa última gira do ano em nosso terreiro, né? O nosso terreiro, para quem não sabe, é na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, e bem próximo da Praça Silvio Romero. Então, na próxima sexta-feira, nós teremos a gira de encerramento com os senhores Exu e senhoras Pombagiras. E depois, e após o terreiro ele vai ser aberto, depois da data eu passo certinho para vocês, com a festa de Oxóssi no mês de janeiro. Então, irmãos, irmãs, para avisá-los, né? Então, na próxima sexta-feira, nós teremos aí a nossa gira de encerramento com os senhores Exu e senhoras Pombagiras, tá certo? Então, vamos lá. Para mais uma pergunta, tenho aqui da nossa irmã Thalia. Gostaria que você me falasse do perigo do desdobramento
forçado durante o sono. Irmã, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela sua participação, como sempre. Assim, com relação ao desdobramento, nós entendemos assim, existe o trabalho nosso espiritualmente quando nós repousamos, quando nós dormimos, né? Entretanto, quando nós passamos aí para outra esfera, que é assim como nós entendemos, nós estamos sempre protegidos pelo que nós chamamos do cordão de prata, né? Então, esse cordão de prata é o cordão onde avalia-se, ou até mesmo limita-se, o médium, ele vai fazer a passagem dele para outro lado, ou não, né? Então, seria... eu não acredito muito, assim, na questão do desdobramento forçado, porque apesar de ter esse nome, da gente ter conhecimento, o amparo espiritual é sempre atrelado a esse cordão de prata, onde todo mundo conhece. Então, ele vai ser o que vai distinguir aí o tempo de vivência, de permanência, de encarnação de cada pessoa, entende? Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu não vejo perigo. Por quê? Porque nós estamos sempre sustentados pela lei maior, através do que nós conhecemos como fio de prata, tá certo? Eu agradeço pela sua participação mais uma vez e eu estou aqui à sua disposição para dar continuidade aí para qualquer outra dúvida, tá certo? Lembrando aí que nós temos 3 canais de comunicação. O nosso e-mail é centrodeumbanda@live.com, live é L-I-V-E, e nós temos as 2 páginas no Facebook, que é Tenda Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras, e a página do nosso programa Raízes da Umbanda. Você que ainda não acessou a nossa página, por favor, acessa lá e dá uma curtida, tá certo? Vamos lá, eu tenho aqui a pergunta do irmão Robson. Estou com alguns problemas na minha vida e no último terreiro que fui, recomendaram eu entrar na gira e fazer um ebó, mas fiquei em dúvida. Por que determinadas entidades na Umbanda trabalham com ebó? Aí ele coloca entre parênteses aqui, oferendas de comidas, bebidas, ervas e algumas até sangue. Essas entidades precisam consumir as energias densas dessas oferendas? Se precisam consumir essa energia densa, ao meu ver, é porque ainda estão apegados à matéria. Isso é ruim, certo? Então, por que eu deveria receber aconselhamentos de espíritos dessa linha? Bom, meu irmão, são várias perguntas muito interessantes e eu vou respondê-las por partes. Então, na primeira pergunta você fala por que determinadas entidades da Umbanda trabalham com ebó, oferendas de comidas, bebidas, ervas e algumas até sangue. Irmão, assim, essa terminologia dentro da Umbanda, ebó, ela não é muito utilizada. Ebó, essa terminologia, essa nomenclatura, ela é muito utilizada nos terreiros de candomblé, né? Onde você faz essa composição de elementos, né? Inclusive até de bicho, de sangue, e é feito um descarrego em você com esses elementos. Então, assim, eu vou falar pela nossa casa, né? Energia de sangue nós não
nós não trabalhamos, né? Nós nem para Exu, nem para Pombagira, nem para Orixá, nem nada. Nós fazemos oferendas, sim, de comidas, de bebidas e de ervas, mas a oferenda que nós utilizamos é direto para o Orixá, onde, já falei uma vez aqui, a Umbanda, ela trabalha, ela atua na natureza. Então, nós temos a possibilidade de fazermos as oferendas com os elementos naturais, entende? Tanto bebida como as ervas. Então você está oferendando para o orixá ou para um guia, enfim, para alguma entidade espiritual, para algum fim. Então, quando você fala oferenda, nós entendemos que a oferenda é para nesse sentido. Aí numa outra pergunta você coloca: essas entidades precisam consumir as energias densas dessas oferendas? Se nós estamos trabalhando com energia da natureza, nós não entendemos que são energias densas, né? São energias da natureza. O que pode ser denso seria o sangue, mas o restante nós não consideramos denso. Se precisam consumir energia densa, ao meu ver, é porque ainda estão apegados à matéria. Isso é ruim, certo? Não estão apegados à matéria. Por quê? Porque nós utilizamos esses elementos para potencializar o trabalho, né? Então, se você oferece, por exemplo, para Xangô, um quiabo, que é um elemento da natureza, você tem o fumo, você tem a cerveja. Então, nós entendemos que não que ele vá consumir, não que Xangô vai beber, não que Xangô vai comer, não que Xangô vai fumar, mas ele vai se utilizar dessas energias que é da natureza para estar fazendo o trabalho em pró daquilo que você tá pedindo. Ou está pedindo uma cura, está pedindo... ou está fazendo um agradecimento, enfim. Então, nós não entendemos dessa maneira, tá certo? E se você deveria receber aconselhamentos de espíritos dessa linha, irmão, assim, mais uma vez, nós entendemos a necessidade, isso é bem claro na nossa cabeça, de fazermos a oferenda, né? E com certeza eu oferendando para um caboclo um charuto e uma cerveja, eu não vejo assim uma energia densa, e com certeza eu vou receber os aconselhamentos dessa entidade, tá certo, meu irmão? Eu fico à sua disposição, e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um grande abraço e muito axé. Vamos lá. Fábio Silva, participando mais uma vez aqui do nosso programa. Muito axé para você. Graça e paz. Irmão, o que você pode falar sobre Malandro Honda? Bom, meu irmão Fábio, assim, a gíria de malandro é uma gíria que a gente está conhecendo agora, né? Agora que eu digo 1 ano, 2 anos, e assim, é uma gíria onde também pode se trabalhar com o Zé Pilintra. Especificamente desse malandro, eu não tenho muito a te dizer. O que eu posso dizer é dentro do contexto gíria de malandro, né? Onde a gente tem esse conhecimento, mas especificamente dessa entidade, infelizmente eu não tenho como te dizer. Por quê? Porque ainda não tive a oportunidade de vê-lo trabalhando, enfim, de conhecer, tá certo? Mas se você precisar de algum esclarecimento com relação à gíria de malandro, eu estou à sua disposição. Muito axé e obrigado aí pela sua participação, tá certo?
Eu tenho mais uma pergunta aqui da nossa irmã Clarice. Fui em um terreiro e o guia com que passei me disse que eu sou protegida de Exu. O que quer dizer isso exatamente? Bom, irmã, é o que você, assim, entendeu. Na realidade, quando um guia fala que você é protegida de Exu, dependendo da casa, não sei se essa casa é de candomblé ou é de umbanda, mas isso pode-se dizer, pode-se entender, né, de que ou você é filha de um orixá Exu, né, filha do orixá Exu, mas o orixá Exu não é cultuado na Umbanda, ele é cultuado no culto de nação. Então pode ser que a entidade tenha visto isso, ou que você tenha aí, de repente, um Exu ou uma pombagira de frente, né, sendo o seu guia de frente, um guia-chefe, enfim, é difícil isso acontecer, mas acontece. Enfim, tem diversas possibilidades. Precisa ver dentro do contexto da sua conversa, da sua consulta com essa entidade, para que a gente, se você puder me passar um pouco mais aí do que foi dito, no que contexto ele disse isso, para a gente estar avaliando melhor. Tá certo, minha irmã? Agradeço pela sua participação e muito axé para você. Vamos lá. Lembrando mais uma vez aí, o nosso terreiro, nossos trabalhos espirituais, na próxima sexta-feira será o encerramento com os senhores Exu e senhoras Pombagiras, onde teremos o terreiro aberto, né, para o público, para assistência. Os nossos trabalhos eles são caritativos e as consultas individuais. Nós teremos as gírias dos senhores Exus e das senhoras Pombagiras nessa próxima sexta-feira, a partir das 8h15 da noite. O endereço é na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, tá? Bem próximo lá da Praça Silvio Romero. Nós entregaremos as senhas a partir aí das 8 horas da noite. Mais uma vez aqui, eu vou deixar disponível também os canais de comunicação. Nós fazemos a leitura de jogo de búzios com hora e dia marcado. Então, quem quiser, quem tiver interesse, por favor, entre em contato com a gente por essas 3 formas de comunicação. Nosso e-mail é centrodeumbanda@live.com, e nós temos na página do Facebook duas páginas, né? Uma que é do nosso terreiro, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e a página do programa, que é o programa Raízes da Umbanda, tá certo? Nós estamos aqui ao vivo, às 10h34, aqui na Rádio Toques de Aruanda, respondendo às suas perguntas. Chegou aqui no e-mail agora um e-mail da Ana Paula. Oi, boa noite, meu nome é Ana Paula, sou da região aqui de Goiás. Muito axé para você, Ana Paula. Sou médio de incorporação, cresci na Umbanda, mas comecei a desenvolver minha mediunidade há pouco tempo. Minha dúvida é: estou tendo certas visões com o meu guia guardião, e o último recente agora foi um ser de branco me falando certas coisas. Esse fato é ruim? É por causa do desenvolvimento? Então, minha irmã, assim, de você ter as suas visões, de você ser uma médium de clarividência, de você ter as suas visões, e você está já vendo o seu guardião,
tudo certo, né? Faz parte do processo, desde que você seja essa médium que tenha a visão, que tenha o terceiro olho, como muita gente chama. E essa visão que você teve de um ser de branco te falando certas coisas, possivelmente pode ser alguma entidade sua, seja um preto velho, seja um caboclo, seja um baiano, enfim, que está se utilizando dessa facilidade que você tem de comunicação com eles e te passando alguma informação, porque você menciona no seu e-mail que ele te falou certas coisas. Esse fato é ruim? Eu entendo que não. Eu acho que faz parte do desenvolvimento, faz parte aí de você, já que você já tem a sabedoria, que você é uma médium de visão, que você já tem a possibilidade de estar visualizando o seu guardião e uma outra entidade de branco, né, como você menciona, também está aparecendo para você, eu não vejo como um fato ruim. E com certeza é por causa do desenvolvimento que você está fazendo. Tanto a parte de desenvolvimento de incorporação, como também a parte de clarividência. Então, nós entendemos que eles, no seu caso, eles andam em paralelo, né? Eles acabam se complementando. E eu entendo que você não deve não deva estar preocupada com isso, não. Tá bom, Ana Paula? Eu te agradeço aí pela sua participação e muito axé para você. Se ficando alguma dúvida, por favor, me responde, me manda um e-mail que a gente vai interagindo, tá certo? Nós temos o e-mail aqui do Clayton. Gostaria de saber mais sobre fundamentos de pontos riscados. Essa pergunta acho que já respondi. Assim, irmão, os pontos riscados, elas são a identidade de cada guia, né? De cada entidade. Então, seja ele o senhor Exu, senhora Pombagira, Caboclo, Preto Velho, Baiano, enfim, qualquer linha de trabalho. Quando a entidade chega, quando ela risca o ponto, quando se fala da questão identidade da entidade, né? Então, cada entidade tem o seu ponto onde onde ele risca, enfim, para ter essa identificação. Muitas das vezes, um guia, quando ele chega no terreiro para trabalhar, quando ele chega em terra, eles podem estar se utilizando também de fazer esses pontos riscados para sustentação. Então, através de riscos, através de símbolos, eles estão evocando alguma energia, algum orixá, para que dê a proteção e sustentação para aquela casa, para aquele trabalho, para aquele congá, para aqueles médiuns, ou até mesmo para um futuro consulente que adentrar o terreiro para uma consulta. Ele já está preparando aquela energia. Então, o que nós entendemos por pontos riscados? Quando a entidade ela risca, quando acende uma vela, quando ela fica parada na frente ou até mesmo dentro desses pontos, ela está ativando, ela está evocando tais energias, aquelas energias que estão sendo que foram traçadas, que foram riscadas e que e que vai envolver, seja aquele ponto onde ela riscou especificamente, se abre um portal de energia, ou se aquele ponto vai emanar as vibrações para a casa inteira, para o congá, para todos os médios, enfim. Então, quando se fala em fundamento de ponto riscado, entenda-se que quando ele é riscado, ele pode ser daquele guia especificamente, onde quando ele chega, ele fala: olha, cheguei, estou aqui, estou me identificando através desses riscos.
ou dessas simbologias. E existe também a necessidade, até mesmo de ou um corte de demanda, ou uma questão de sustentação, ou enfim, para diversas necessidades existe a ferramenta, vamos chamar assim, dos guias para estar se protegendo, para estar envolvendo aquela situação como uma defesa. Tá certo, meu irmão? Espero ter respondido aí a sua pergunta e fico à disposição para esclarecimentos aí eventuais. Tá certo? A Silvana Bush, também, que participa sempre aqui com a gente. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Silvana, pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu axé. Lembrando, mais uma vez, nossos canais de atendimento, nossos canais de contato, nosso e-mail, centrodeumbanda@live.com, live é L-I-V-E, e as nossas páginas no Facebook, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e o programa, e a página do nosso programa, que é o programa Raízes da Umbanda. Vamos lá, no e-mail, Fábio Caldeira. Boa noite, estou adorando o programa, muito esclarecedor. Sou médio de Umbanda e gostaria de saber como desenvolver a mediunidade de psicografia. Isso é possível na Umbanda? Como fazer para saber se posso desenvolver essa faculdade mediúnica? Obrigado, Fábio Caldeira, de Taboão da Serra. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação, muito axé para você, que Oxalá sempre ilumine os seus caminhos. Na Umbanda, temos sim a mediunidade de psicografia, de clarividência, de pintura, de incorporação, né? Não precisa nem falar de incorporação, enfim, todas as mediunidades. Como você deve fazer para saber se há possibilidade de fazer esse desenvolvimento dessa faculdade mediúnica? Assim, eu sugiro que você converse com o guia-chefe da casa, né? Se você tiver um terreiro que você frequenta, ou se você for filho de um terreiro, converse com o guia da casa para que ele entenda, porque assim, eu costumo dizer no terreiro, em que o dirigente, eu no caso, eu vou até um determinado ponto, né? Porque assim, eu não tenho a clarividência, eu posso ser também, além de um médio de incorporação, um médio sensitivo. Então, o que eu vou até um determinado ponto, né? Se eu não conseguir resolver, eu passo para a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade, ela com certeza, ela tem a visão geral da coisa, né? Do que pode se fazer, do que não pode, aonde estão as limitações. Então, irmão, eu sugiro isso para você, Fábio. Por quê? Porque não adianta eu te passar algumas ferramentas para que você desenvolva isso. Porque eu não sei o que está à volta de você espiritualmente. E eu falo de você como também se fosse um filho da casa. Então, para uma necessidade, para um desenvolvimento desse, eu passaria pro guia-chefe da casa, que no caso é o Preto Velho, o Pai João de Aruanda, ou para o Caboclo Sete Pedreiras, para que o médium possa conversar com a entidade e a partir daí a entidade dá continuidade ou não, ou dá início aos procedimentos para o desenvolvimento dessa faculdade mediúnica ou não. Ou fala, olha, não é o seu caminho e aí acabou. Tá certo, meu irmão? Eu agradeço muito pela sua participação, muito axé para você, Fábio. E se ficou alguma pendência aí na minha resposta, por favor, eu estou à sua disposição aí, tá certo?
Nós temos aqui Juliano Bueno. Olá, irmãos, boa noite. Gostaria de saber, na Umbanda, como faz o santo? Juliano, não faz. É simples assim. Na Umbanda, nós não temos o fundamento de raspagem, não temos o fundamento de deitar para o santo, né? Eu sei que existem algumas casas que se titulam como Umbanda, onde existem esse procedimento, existe o procedimento da camarinha, mas não é a Umbanda 100%, vamos chamar assim. Existem a nomenclatura, a Umbanda Omblé, existe a Umbanda Omolucô, existem algumas nomenclaturas na Umbanda que assim, utilizam-se desse fundamento, e não estou dizendo aqui se é certo ou errado, mas eles se utilizam desse fundamento, fazem a camarinha, até mesmo ficam aí os 7 dias no quarto do santo, enfim. Então, meu irmão, respondendo a sua pergunta, a Umbanda 100% não faz o santo, tá certo? Agradeço pela sua participação e muito axé para você, que Oxalá ilumine seus caminhos sempre. A Silvana Bush, mais uma vez, me sinto bem em ouvir os seus ensinamentos. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado pela sua audiência aí, nos dando sempre força. Muito obrigado mesmo. Vamos lá para o e-mail. A Ana Paula, lá de Goiás, respondeu bem, obrigada. Não precisa agradecer, minha irmã. Fico muito contente com a sua participação e de ter respondido aí a sua pergunta, tá certo? Carlos de Jesus, estou ouvindo o programa, gostei do tema, nunca imaginei que ia ser minha pergunta no começo do programa. Sabe que quem jogou vodka de mim fala que é normal. Não consigo acreditar que escuto isso deles. Muito obrigado pelas informações. Meu irmão, realmente eu fiquei muito abismado com essa situação. E assim, eu entendo que independente também, além da questão espiritual, eu vejo também como uma falta de respeito da pessoa, para a pessoa, para aquela pessoa que vai buscar um acolhimento, que vai buscar aí uma ajuda e leva aí uma vodka, jogar a vodka na cabeça. Eu entendo assim que ninguém merece isso. Entende? Então, assim, eu me entristeceu essa postura. Claro, a gente entende que existem fundamentos, mas nesses 32 anos de Umbanda, eu nunca vi o fundamento de se jogar uma vodka, e eu estou sendo específico, vodka, na cabeça de alguém. Tá certo? Então, irmão, já que você mandou seu e-mail agora, eu não ia, né, fazer a divulgação de quem era, mesmo porque você não pediu, mas agora com o seu e-mail eu fico à vontade de estar falando o que eu penso verdadeiramente. Tá certo? Eu agradeço pela sua participação e muito axé. E que Oxalá continue iluminando sempre os seus caminhos, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. A Ana Paula, ela manda um e-mail. Olá, meu nome é Ana Paula. Estou à escuta, muito axé a todos. Ogã pode incorporar? Tem algum problema se incorporar mesmo não tendo feito nenhuma deitada ou feito nenhuma obrigação como Ogã? Poxa, Ana, o programa anterior, acho que foi uma outra pessoa que mandou essa pergunta para o nosso irmão Alan, que também respondeu
com relação ao Ogã. Então, assim, ó, a mesma resposta que ele deu, eu vou estar te dando. Eu não sei se você vem do culto de nação, se você veio do candomblé, mas eu entendo que o culto de nação, o candomblé, eles têm um fundamento de que tem como fundamento de que Ogã ele não pode incorporar e que ele é específico para fazer a batida do atabaque, né? Já na Umbanda, o Ogã não tem como um fundamento isso, né? Claro que depois que o orixá chega, ou até mesmo a entidade chega, existe a necessidade de estar se cantando os pontos, de ter o ponto de sustentação, de ter o ponto de chegada, e tudo isso é feito pelo Ogã, né? Mas se o Ogã da casa também é um médium de incorporação, não tem problema nenhum dentro da Umbanda como fundamento dessa pessoa incorporar, entende? Então, aí você me pergunta se tem algum problema se incorporar mesmo não tendo feito nenhuma deitada. Na realidade, quando uma pessoa se torna Ogã, ela é consagrada para ser Ogã, né? Para que ela esteja habilitada para tocar o atabaque, né? Enfim, de manusear, de tocar o atabaque. Então, ele é consagrado para esse fim. Agora, mesmo ele consagrado para esse fim, na Umbanda existe a possibilidade dele também ser um médium de incorporação, dele também receber lá o guia dele e dar as consultas, enfim, fazer os trabalhos normalmente. Tá certo, minha irmã? Eu agradeço muito pela sua participação e eu fico à sua disposição caso ficou alguma dúvida, para que você me devolva um outro e-mail, tá certo? Que Oxalá ilumine os seus caminhos. Bom, vou deixar mais uma vez um recado, faltando 7 minutos aí para o final do programa. Nosso terreiro, na próxima sexta-feira, terá como gira de encerramento do ano os trabalhos de consulta com os senhores Exu e senhoras Pombagiras. Nós retornaremos o trabalho no terreiro no mês de janeiro, com festa de Oxóssi, e aí, quando chegar próximo da data, aqui pela rádio, eu aviso vocês. Lembrando que nesse mês de dezembro, nós estaremos aqui ao vivo com o programa Raízes da Umbanda, toda terça-feira, das 10 às 11. Respondendo as perguntas, abordando temas. Peço para que quem tem interesse me mande pelo e-mail no centrodeumbanda@live.com as sugestões ou até mesmo aquilo que um tema que gostaria que fosse abordado um pouco mais a fundo nos primeiros 20 minutos do programa, que aí nós vamos avaliar por pedido, né, como a gente sempre faz, e aquele tema que tiver maior pedido, né, é o que nós trazemos para a semana, é assim que funciona. Então, mandem o e-mail no centrodeumbanda@live.com ou nas duas páginas do Facebook, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, ou até mesmo na página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, tá certo? Lembrando que nós disponibilizamos também para quem quiser a leitura de jogos de búzios. A leitura é feita no nosso terreiro, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, e é somente presencial, tá? Recebo muitos e-mails falando se não dá para jogar pela internet. Não, nós fazemos a leitura de jogos de búzios somente presencial. Por quê? Eu explico.
no começo do jogo de búzios, eu passo o búzios para o consulente, para ele manusear, e para existir a troca de energia daquela pessoa com o búzio. Então, essa é a primeira coisa que é feita. Então, em função disso, né, é que eu não consigo e que nós não fazemos a leitura do jogo de búzios pela internet ou pelo Skype, enfim, tá certo? Não tem como. Só lembrando que os trabalhos de Exu e Pombagira na semana que vem serão abertos, como sempre, serão abertos ao público, né? A partir das 8 horas da noite nós já entregamos as senhas, tá? Os nossos trabalhos eles são caritativos e também consultas individuais, tá certo? Na realidade eu falei semana que vem, nesta semana, né? Nessa próxima sexta-feira agora, dia 5, né? Vai ser a última gira, e não semana que vem, como eu falei. Me expressei errado. Peço desculpa aos irmãos aí, tá certo? Bom, acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui. Quando um pai ou mãe de santo diz que o filho não precisa raspar, que o santo já é feito porque não há necessidade de raspar, gostaria de entender. Sou filha de Oxumabé com Oxalá, Oxalufã, Iemanjá e Oxóssi. Bom, minha irmã, como eu disse numa pergunta, 2, 3 perguntas anteriores pro nosso irmão, a Umbanda ela não tem esse fundamento de raspagem de santo. Agora, quando um pai ou uma mãe de santo diz que o filho não precisa raspar, que o santo já é feito, esse também é um fundamento que existe no culto de nação, no culto, no candomblé, né? Onde se entende, depois da leitura do jogo de búzios, de que o orixá já é feito na cabeça daquela pessoa, e que não existe a necessidade de raspar, né? Eu não sou o pai de santo do candomblé, então assim, claro, você gostaria de entender, mas o que eu entendo, assim, é o que eu te disse. Existe, por uma questão dos mistérios divinos, algumas pessoas que vêm a essa vida, a essa encarnação, já com a necessidade, ou melhor, não vem com a necessidade de ser feita a raspagem do santo, entende? Que por mistérios divinos aí, enfim, não tem essa necessidade e não é feito. Então, no jogo de búzios sai o pai de santo faz essa leitura e é passado dessa maneira para o filho de santo, que é chamado de Iaú. Tá certo, minha irmã? Eu agradeço aí pela sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, por favor, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com que eu te respondo durante essa semana, tá certo? Gostaria de agradecer aí a todos os ouvintes, agradecer a rádio, agradecer ao Alan, agradecer a Vânia pelo espaço concedido mais uma vez a esse programa. Quero agradecer a todas as linhas de trabalho, a todos os orixás, pais e mães, as 7 linhas de Umbanda, senhores Exu e senhoras Pombagiras, que mais uma vez nos deram a sua proteção e sustentação para esse programa. Tá certo? Agradeço mais uma vez a audiência de todos e só lembrando, última gira, sexta-feira que vem, dos senhores Exu e senhoras Pombagiras no nosso terreiro, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Tá certo? Um grande abraço para vocês, irmãos e irmãs, que Oxalá ilumine sempre o caminho de todos vocês. Muito axé e ótima semana, e muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.